Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre a estrela de Belém, a fuga da Sagrada Família e outras questões muito interessantes. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, aonde eu gosto sempre de cumprimentar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita esperança, pessoal. Vamos firmar ponto aí, vamos continuar orando pela paz no mundo, vamos continuar orando pelo finalzinho da operação de rescaldo, as almas que estão perdidinhas lá no umbral. Vamos orar pela suavização na operação de despertamento físico, porque nós ainda temos tempo para isso tudo. Pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estação da discórdia, para que as energias muito ruins que lá restaram numa quantidade maior possam ser totalmente transmutadas em energias boas. E principalmente, gente, vamos pedir ao Cristo amado que intervenha pessoalmente junto aos corações de todos esses seres trevosos, para que eles não consigam implementar esse plano perverso das trevas de trazer o caos aqui para todos nós que estamos encarnados. Porque, gente, nós estamos já entrando na reta final. Então, podem perceber que todo o ambiente psíquico já está ficando bem tumultuado, mas não é para a gente ter medo. Não tenham medo, porque quem orar vai ser muito protegido, tá? Então não é para ter medo, por isso que as entidades estão nos avisando, justamente para que a gente saiba e a gente se refugie na oração, que quem orar vai passar tranquilamente por todos esses problemas aí que estamos vendo. Pois muito bem, esse vídeo ele é a continuação do vídeo anterior, de número 225, com preciosas informações dadas pelos Cílios, um espírito de altíssima evolução que pertence à esfera crística aqui do nosso planeta. E ele, então, no finalzinho, né, do outro vídeo, né, ele falou: olha, a gente sabe que você está com várias dúvidas aí, e nós vamos, então, dar uma colher de chá e vamos satisfazer essas dúvidas. Pode começar a passar as dúvidas. E eu, claro, né, não me fiz de rogada, já comecei a apresentar as dúvidas para ele. E, enfim, a primeira dúvida era sobre a estrela de Belém. Eu perguntei, então, se a estrela de Belém era uma nave. Olha que pergunta boa, né? E ele respondeu. Ele falou assim: sim, sim, era uma nave. E essa nave acompanhou toda a trajetória do nascimento de Jesus, apontando com sua luz o caminho para os pastorzinhos quando do seu nascimento e posteriormente aos reis magos, né? Essa nave acompanhou silenciosamente e ocultamente todo o trajeto da Sagrada Família até o Egito. Que vocês sabem, né? Eles tiveram que fugir por causa do Herodes, né? Então eles fugiram, foram para o Egito, receberam presentes dos reis magos que os auxiliaram a se manterem lá no Egito em fuga até que passasse toda aquela confusão que o Herodes havia criado, né? E
a próxima pergunta que eu apresentei para esse ser maravilhoso é se era verdade que os leões acompanharam a Jesus, Maria e José durante a sua fuga ao Egito, dando-lhes proteção, porque tem essa história de que eles foram protegidos por felinos até chegarem ao Egito. E olha só que a entidade respondeu. Ela disse assim: a questão dos leões é parcialmente verdadeira, porque na verdade esses felinos primitivos aqui do planeta, eles realmente intentavam atacar o pequeno grupo em seu trajeto até o Egito. Só que eles não conseguiam se aproximar da Sagrada Família devido ao campo energético que a nave infundia ao redor dos sagrados viajantes, tá? Porém, ao mesmo tempo, essas feras que não conseguiam pegar a Sagrada Família, elas conferiam proteção a eles, porque elas não permitiam que nenhum outro animal ou mesmo pessoa se aproximasse delas. E, por consequência, elas acabavam protegendo Jesus, José e Maria. Olha que coisa. Porque, é claro, a nave, eles não queriam ficar aparecendo. Então, uma forma oculta de conseguir conceber essa proteção à Sagrada Família foi essa, através dos felinos. Ou seja, os felinos até queriam realmente atacar Jesus, José e Maria, só que eles não conseguiam porque a nave estava lá com a energia que impedia eles do seu intento. Porém, como eles estavam cercando a Sagrada Família, ninguém também se aproximava deles, nem outros predadores como hienas, enfim, outros animais que tinham naquela região, por causa que os próprios felinos estavam lá, né? Então, de certa forma, sim, eles conferiram proteção à Sagrada Família até que eles chegassem no Egito. E ele comentou, ele falou assim: todos nós da equipe crística assistíamos embevecidos esses lindos fatos se desenrolando no planeta. E eu fiquei, né, falei, nossa, que legal! E aí ele mesmo falou assim: e vamos à próxima pergunta, minha filha? E aí eu perguntei para ele assim: bom, já que nós estamos falando da Sagrada Família, eu gostaria muito de saber se o Herodes Antipas, se ele havia sido influenciado por Javé para eliminar Jesus dessa encarnação. E olha a resposta que ele me deu. Ele falou assim: Javé não tinha noção de quem era o espírito que estava encarnado no corpinho do bebê Jesus. Porque os trevosos, eles não sabem dos planos da luz. Olha que interessante. O que aconteceu? Herodes Antipas, pobre criatura exilada, presa ainda à grande materialidade e orgulho, realmente buscou eliminar Jesus, mas ele o fez temendo perder o poder temporal que ele detinha naquela encarnação. Porque as profecias diziam que iria nascer um rei. E o Herodes Antipas, então, que não queria deixar de ser rei, ele resolveu fazer aquela matança toda das crianças, tá? E ele comentou assim, os Cílios, que o Herodes Antipas muitíssimo se arrependeu depois de ter cometido tantos assassinatos de crianças e que até os dias de hoje a consciência dele se debate, tá? Se debate, e ele muito, muito, muito ainda terá que trabalhar até que ele possa se livrar desse karma que ele adquiriu nessa encarnação.
né? Porque é a lei da responsabilidade, né? Tudo que nós fazemos, nós temos que ressarcir depois, né? E o Herodes, ele realmente nessa existência, ele realmente pisou no tomate mesmo e, enfim, fez várias coisas das quais ele vai ter que trabalhar muito para poder conseguir ressarcir, né? Ao menos que seja em parte, né? E aí ele falou, e a próxima pergunta? E vamos lá. Então eu fiz uma pergunta sobre a Lua, o nosso satélite planetário. Eu perguntei se a Lua ela é utilizada como prisão. E ele respondeu, falou assim, não. O orbe que foi escolhido para sediar a instituição correcional do sistema solar, não é só da Terra não, de todo o sistema solar, é Plutão, que vocês já sabem, realmente, já contei isso para vocês anteriormente, né? Que Plutão, a função dele é a de ser uma instituição correcional que recebe apenados de todo o sistema solar. E eu, inclusive, diz que o nosso líder infeliz alemão da Segunda Guerra Mundial está por lá preso, né? E, enfim, e aí ele continuou, ele falou assim, os espíritos que não são considerados aptos a ficarem em qualquer um dos orbes do sistema solar são para lá levados para disciplinarem-se e refletirem sobre as barbaridades que eles cometeram. E o Cílios continuou explicando, ele falou assim, olha, vocês já sabem que vai apenas restar o umbral médio em um trecho não muito grande, que esse pedacinho de umbral médio que vai sobrar será o responsável pelo acolhimento dos encarnados trevosos à medida que eles forem desencarnando. E quando o último deles desencarnar e for exilado, esse pedaço do umbral médio vai desaparecer também por força do Sol. Olha que interessante, gente. E então eu perguntei também, próxima pergunta, sobre os milhares de objetos avistados vindos de Alfa Próxima Centauros, vindo na direção do nosso sistema solar. Tá? Essa notícia, gente, ela saiu já faz uns meses já. Acho que faz uns 2, 3 meses atrás que saiu essa notícia. E aquilo me chamou muito a atenção. E eu então perguntei à sábia entidade se esses tais objetos que foram avistados, se seriam eles os tais invasores que a nossa poderosa frota da Confederação Estelar está aguardando. Se fosse possível, a resposta é claro. E aí, sabe o que ele respondeu? Ele falou, minha filha, é a tal invasão sim. Mas, apesar deles serem muitos, eles não podem fazer frente à poderosa frota da Confederação. Aliás, acreditamos que haverá uma grande reviravolta nessa situação, graças às informações dadas aqui pelos vídeos. Olha que interessante. Gente, eu fiquei assim, muito surpresa. E ele continuou contando, ele falou assim, que esses seres se viram desmascarados nas suas intenções e agora eles estão na dúvida se eles devem ou não prosseguir com esse ataque. Estão eles pensando se esse aviso que foi dado é ou não um blefe da Confederação. Olha só, gente, porque isso eu já sabia, diz que os nossos vídeos eles são assistidos pelos seres trevosos, porque é a única forma, a única maneira que eles conseguem obter alguma informação
sobre a movimentação da luz, tá? E é claro que a luz também vai dando as informações que podem ser dadas, né? Porque eles sabem que os trevosos vão assistir os vídeos, né? Então, vamos ver, né? O próprio Cílios falou assim, vamos ver, será que esses seres, eles pagarão para ver se é um blefe ou não da confederação? Vamos aguardar. De qualquer forma, as civilizações que convocaram essa invasão serão penalizadas, muito penalizadas por isso. E a penalização será mais suave ou mais pesada conforme as atitudes que eles tiverem daqui para frente, né? E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, mas será que eu posso falar isso no vídeo? Ele falou, pode sim publicar essa informação nos seus singelos vídeos. Então, gente, tá aí a informação, tá bom? E aí ele completou, ele falou assim, a elite trevosa aguarda os vídeos ansiosamente para saber dos movimentos da luz, porque são a única forma de saber algo a respeito. Eu realmente, gente, fiquei muito admirada com essa informação. Gente, a conclusão que eu chego é a seguinte, que Jesus é um tremendo de um estrategista, gente. O povo vem com milho assim, ele já está voltando com o bolo feito já, sabe? Mas enfim, e a entidade continuou explicando, né? Ela falou assim, olha minha filha, os trevosos, eles trabalham muito com a disseminação de mentiras e factoides, como vocês falam, como a gente fala, né? E esperam com isso a muitos enganar. E até conseguem, mas não a todos. A boa notícia é que o tempo de perversidade deles acabou. Tudo muito próximo está. Portanto, os trabalhos devem receber a urgência necessária, mas sem ansiedade, tá? Porque eu ainda estou fazendo uma série de coisas, estou trabalhando em tradução de livros, né? E às vezes eu tendo a ficar um pouco ansiosa com a consecução dessas tarefas todas, né? Porque aqui no plano material eu faço tudo praticamente sozinha, conto com pouquíssima ajuda e eu vou fazendo, dentro do tempo que eu posso, gente, eu vou fazendo da melhor maneira que eu consigo. Então, ele falou assim que é para continuar trabalhando, todos nós temos que continuar orando, fazendo nossas coisas sem ansiedade, com tranquilidade, porque diz que Jesus vê o esforço sincero de todos nós. E ele se alegra muito com isso. E aí foi se despedindo, e como sempre eles são, nossa, de uma humildade assim, né? Incrível, incrível. E aí ele falou assim, olha, eu vou indo, estou muito feliz de estar aqui e ver essa alegre e empenhada equipe do Segundo Império, né? Aí eu fiquei toda contente, né? Porque eu também faço parte da equipe do Segundo Império, né? E eu então agradeci a infinita paciência dele em tirar tantas dúvidas que eu apresentei. E aí eu quis oferecer para ele um coraçãozinho plasmado assim, vermelhinho, assim, bem fofinho, cheio de amor, ternura, carinho e gratidão. Muita gratidão, né? E aí ele falou, então tô indo e já estou aqui com um lindo coraçãozinho pulsante, bem bonitinho, que levarei comigo carinhosamente. E aí foi se despedindo, falou, olha, continuem orando, trabalhando ativamente pela luz, fiquem na paz do Senhor. E foi embora, né? E eu fiquei ali, gente, assim, sentindo aquela energia gostosa, assim, que fica sempre que eles vêm, né? E muito feliz, né? Com um sentimento, assim, de felicidade, tranquilidade. Então é isso, vou aproveitar também, me despedir de vocês e dizer que vou esperar vocês no próximo vídeo aqui do canal.
Gente, sempre às terças e sempre aos sábados, que é o nosso compromisso, tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo e a gente se vê no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!